o Emerson Romano da Rádio Itatiaia perguntando, mais uma vez, arbitragem vergonhosa, anulando gol legítimo que daria vitória ao América. Romano, eu vou aproveitar a tua deixa e eu não vou responder nenhuma pergunta. Eu vim aqui só para falar uma coisa. É a sexta vez. Já são 8 pontos. O América hoje está com 57, mais 8, daria 65, no mínimo. É Anderson o nome desse bandeira, né? Anderson? Mal educado, nos xingou, nos ofendeu. O que ele deu ali? O que tá vendo? É contra o América? É contra... Se for contra o Lisca, eu vou me embora para casa. Eu vou me embora para casa. Chega! Tudo tem um limite na vida. Chega! Foi contra o Cuiabá, foi contra a Ponte Preta, foi contra o Oeste, foi contra o Cruzeiro, foi contra o Juventude, foi contra o Paraná e agora de novo. E sempre contra a mesma equipe. Aí o Bandeira, eu errei, eu peço desculpa. Chega, acabou. Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba. O que tu tá fazendo aí, cara? Nós já fomos, nós já fizemos representação, nós já mandamos ofício e cada jogo se repete. A Chapecoense não tem nada a ver com isso, é um baita de um time, tá fazendo um baita trabalho. Mas não pode estragar um trabalho de um clube todo, de um time todo, das pessoas que estão lutando pra caramba. Não é a primeira nem a segunda. Um lance fácil, na cara dele. Chega! Não tem entrevista, não tem mais nada. Família Vascaína, seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta para a gente falar sobre o nosso clube do coração e também falar sobre a molecagem que virou o futebol brasileiro e que tem que parar, né? O futebol brasileiro tem que parar, tem que haver uma greve para poder realmente o futebol brasileiro ser levado a sério e respeitar os clubes, os profissionais e os torcedores. Porque se o futebol brasileiro caminha, é porque é um produto que é comprado por nós torcedores. Bom, você viu o desabafo do Lisca no passado, quando o América Mineiro foi prejudicado num empate 2-2 contra a Chapecoense, onde o América teve um gol anulado que daria a vitória, né, ao time mineiro e, consequentemente, complicaria, né, a Chapecoense na luta pelo título, né? Bom, demonstra que a arbitragem no Brasil não prejudica só o Vasco, né? Mas contra o Vasco o processo é absurdo, o processo é arquitetado de uma forma que ninguém consegue desmembrar, né? Que ninguém consegue acabar. Pra você ter uma ideia, ontem em São Januário o Vasco foi operado absurdamente. O primeiro lance que você está vendo na tela aí, o Léo Matos sofre um pênalti. O pênalti é marcado pelo árbitro, mas de dentro da cabine, mais uma vez, acabam anulando o pênalti marcado pelo árbitro, que estava próximo do lance, e a central de arbitragem concordou com a marcação do árbitro, e acabou que a gente teve aí um pênalti anulado que abriria o placar, ou de repente não, porque o Germancano perdeu o segundo pênalti, o pênalti dado, e aí o Vasco poderia ter um jogo totalmente diferente, né? Se não bastasse isso, no lance do gol do Daniel Amorim, numa cobrança de falta do André, a bola sobra, a bola bate na trave, sobra nos pés de Daniel Amorim, mas mais uma vez o Vasco é prejudicado por essa ferramenta imoral que é o VAR, né? Afinal, o VAR deve ser, a sigla deve significar o Vasco assaltado repetidas vezes, né? Repetidamente. Porque não pode, cara. Como é que o VAR vai até São Januário mais uma vez para prejudicar o time e evitar que o Vasco caminhe na tabela de classificação, né? Bom, mas isso não é novidade para a gente, né? Ano passado o Vasco foi extremamente prejudicado pelo VAR. No jogo mais marcante foi contra o Inter, né? Em que a CBF depois informou que naquele gol do Rodrigo Dourado, que estava devidamente impedido, ali, claramente para torcedores e emissora, o lance era factível, tinha que dar impedimento ali, mas foi dado o gol, o Vasco acabou perdendo o jogo e a desculpa foi que as linhas estavam descalibradas por conta de pontos de sobreamento, já que o jogo tinha sido à tarde. E qual é a desculpa para o jogo de ontem, já que o jogo foi à noite? Já não bastou definir os rebaixados ano passado? Já não bastou em 2019 definir o campeão? Já não bastou
O Vasco, mais uma vez, quarta vez sendo rebaixado por incompetência própria, mas muito marcado por erros de arbitragem. Erro de arbitragem contra o Curitiba, num jogo que perdemos por 1-0 e que não foi dado o pênalti no Neto Borges. Erro no jogo contra o Bahia, em que o Gregory deveria ter sido expulso, em que houve um pênalti em cima do Léo Matos, feito pelo goleiro do Bahia, não foi dado o pênalti, o goleiro não foi expulso e logo depois o Leandro Castan fez um gol e acabou sendo expulso porque fez uma falta no goleiro. Lances que vão desmoralizando a equipe de comando técnico do Vasco, os jogadores acabam sendo desconcentrados dentro de campo, já não basta a deficiência técnica do time, a incompetência dos gestores em montarem times melhores, dentro de campo ainda somos absurdamente prejudicados por falta de qualificação e por manipulação de resultados. Continuando o ano passado, fomos prejudicados contra o Atlético Goianiense num gol do Germancano, em que a bola acaba batendo no braço do jogador do Atlético, resvalando na mão do Germancano. Ou seja, se o VAR vai interferir para anular o gol, teria que ter visto o pênalti antes. Ou dava o pênalti ou dava o gol. Acabamos sendo prejudicados nesse resultado. O Vasco perdeu para o Palmeiras em São Januário quando o Felipe Melo deveria ter sido expulso naquela chave de braço que deu no Léo Matos. Vasco Grêmio 0-0, jogo em São Januário, onde num cruzamento de escanteio a bola bate no braço do jogador do Grêmio e nada é marcado. O Vasco poderia ter saído dali com 3 pontos ao invés de 1. E o Vasco foi rebaixado por saldo de gols. E por incompetência do time também, né? Jogo entre Vasco e Corinthians. Falta no jogador do Vasco feita pelo Fábio Santos. E o jogo segue. E em seguida, no contra-ataque, o Corinthians marca o segundo gol. Se tem VAR realmente imparcial, deveria ter anulado, porque a origem do lance é falta para o Vasco. Jogo contra o Flamengo em São Januário. Germancano marca o gol e o gol é anulado pelo VAR, alegando impedimento numa posição legal. Tem que parar o futebol brasileiro e acabar com essa molecagem. Tem que tirar o seu Gaciba da posição que está no comando da arbitragem do país, porque não serve, porque não consegue ser competente, porque não dá explicações e não consegue usar uma ferramenta que é utilizada em outros países como o VAR, como uma ferramenta séria que agrega ao futebol, e não como está sendo usado no Brasil, desagregando, criando polêmicas e definindo classificações, premiações e rebaixamentos. Vejam nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, como o VAR define os campeonatos. O Vasco ano passado era para ter terminado a competição na Série A. O Vasco em 2019, num erro absurdo, no jogo contra o Grêmio, em que o Rossi rouba a bola do jogador do Grêmio e o juiz, Pikachu, faz o gol e o juiz dá a falta através da cabine do VAR, anulando o gol do Vasco. Naquele ano o Vasco era para ter ido para a Libertadores. Mas tudo isso cai no esquecimento, porque o que vale é a definição do campeonato. E sabe o que vai acontecer? O VAR na Série B é mais uma perseguição que está arquitetada. O Vasco não vai subir por incompetência do elenco e dessa gestão que está aí, mas marcado novamente por erros absurdos de arbitragem num campeonato que começou sem VAR e vai terminar com essa ferramenta de merda aí da CBF. Onde a empresa que operou o Vasco ano passado lá em São Januário contra o Internacional e contra o Bahia é a mesma que está por trás, errando tudo, manipulando resultados que interessam aí a CBF e a emissora que transmite o campeonato. Porque se você já tem uma Série A lucrativa, competitiva, e tem uma Série B que não interessa a ninguém, você não vende bem. Mas agora não, agora a Série B conta com o Cruzeiro, que não vai subir mais um ano, conta com Botafogo e Vasco, conta com Curitiba, com Goiás. Certamente é uma das Série Bs mais vendida, né? Mais vendável que já existiu. A quem interessa uma Série B recheada de times que carregam consigo torcidas
enormes. Está na hora de parar o futebol brasileiro. Está na hora de parar, ou se leva a sério com pessoas sérias no comando, ou se utiliza de ferramentas que realmente sejam imparciais. Não é nem ou, né? É ir. Pessoas sérias no comando e seriedade dentro das ferramentas que são utilizadas para definir, né, um campeonato com lisura, um campeonato realmente transparente, um campeonato que seja possível, inclusive, vender mais esse campeonato para fora do país, né? Do jeito que está aí, todo jogo do Vasco tem uma polêmica. E o que acontece com a comissão de arbitragem? Vão para casa, não dão entrevista, não dão satisfação e ninguém pode falar nada. A gente viu a entrevista do Alexandre Pássaro dizendo que não pode falar muito mais do que falou, porque pode ser punido, inclusive vai ser julgado ainda por declarações dadas. O que está acontecendo com o futebol? Por que ninguém pode criticar a arbitragem? Porque quando tem erros como esse, tem que se calar e elogiar? Ou tem que se calar? Por que ninguém pode criticar uma arbitragem fajuta, pilantra, como a do Brasil? Por que ninguém pode criticar o seu Gaciba que está à frente do comando da arbitragem e não fala nada e fica escondido numa agenda fantasiosa? Mas sabe o que vai dar isso aí? O Alexandre Pássaro até falou que vão atrás, que vão nessa semana, vão na CBF, vão ouvir, vão ver imagens, vão discutir os áudios da cabine. Mas não vai dar em nada, cara. O Vasco caiu ano passado sobre essa justificativa de que o Vasco correria atrás e iria e mover céus e terras e processos. Não deu em nada. O Vasco está no segundo turno já da Série B e vai amargar a Série B mais uma vez por incompetência própria, por falta de representatividade e por uma máfia que está instalada lá na CBF. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, leva esse vídeo para mais amigos vascaínos, beleza? Forte abraço, fica com Deus, até mais.